Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que está ao vivo pelo Instagram, YouTube e também Facebook do Notícias Agrícolas, todas as nossas redes sociais já online para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então, já vá mandando os seus comentários, as suas perguntas sobre quais mercados você quer saber, sobre o aplicativo eBarn, porque como toda segunda-feira, hoje a gente tem o nosso momento eBarn, então já, ali por volta de 9 horas, acho que a Thaís já está inclusive conosco. Thaís já está conosco, não está conosco? Não está conosco ainda, mas já vai estar. Thaís Albuquerque, líder do time do eBarn, para a gente falar sobre o aplicativo, falar sobre as suas funcionalidades e, claro, falar dos mercados, falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua escalando, falar do Congresso do Partido Comunista Chinês, que está acontecendo, e o discurso de Xi Jinping, que deve ficar pelos próximos 5 anos na liderança da segunda maior economia do mundo. Trouxe um discurso importante e com falas que a gente precisa pontuar ali alguns pontos, pontuar alguns assuntos importantes para o agronegócio, principalmente, a análise de Eduardo Vanin, como sempre, quando a gente pensa em agronegócio, quando a gente pensa em Ásia, né? E nessas duas coisas juntas, a gente está falando de sempre trazer uma análise importante ali do Eduardo Vanin. Acho que é bem importante para que vocês entendam, né, dessa perspectiva mercadológica. Acho que a gente vai bem dessa forma. E vamos também tratar, claro, do debate que aconteceu ontem na Band entre Lula e Bolsonaro, né? Enfim, vamos falar sobre isso também, ok? Bom, senhoras e senhores, vamos começar, como a gente sempre faz, te lembrando que Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação aqui do Notícias Agrícolas. Então, suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões podem ser passadas ali. Ela vai monitorar tudo para ficar ali alinhada comigo e me passando os teus comentários, tá certo? Mais do que isso, o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então vamos falar também sobre café, certo? Estaremos juntos. E vá mandando então os seus comentários. Ó, Bolsa de Chicago para a gente começar. Estabilidade no mercado da soja, né? Nada muito forte ali para os preços. As movimentações estavam em campo positivo, já testaram um lado positivo, mas muito tímidas as oscilações. A soja no primeiro contrato sobe agora 0,07% para 13 dólares e 84 centos por bushel. Milho, 6 dólares e 90, 6 dólares e 90 centos por bushel, 0,2% de alta agora. Já o trigo sobe de forma mais expressiva, 1,7% de ganho para 8 dólares e 73 centos por bushel neste momento. Bolsa de Chicago ainda, óleo de soja, 1,2% de alta, 66 centos mais 7 por libra-peso. Farelo de soja, 410 dólares mais 70 centos por tonelada curta, com baixa de 0,2% na manhã desta segunda-feira, certo? Bolsa de Nova York, o café sobe, tem alta de 0,7% para 1 dólar e 98, mas ainda, né, buscando ali alguma direção, 1 dólar e 98 mais 8 por libra-peso, abaixo de 2 dólares por libra, depois das baixas agressivas da semana passada. Então essas altas também refletem um movimento de tentativa de recuperação ali, né? Nós temos o açúcar estável, zerou sua variação agora. Já a gente vai ver esse mercado movimentar um pouquinho mais. O algodão tem 0,5% de alta para valer 83 dólares e 59 centos por tonelada curta. Mercado este que também recuou forte na última semana, né? Perdeu agressivamente, foi pressionado pelo relatório do USDA no meio da semana, foi pressionado pelos temores de recessão, os dados da inflação norte-americana acima das expectativas do mercado. Enfim, a gente teve realmente um movimento interessante no financeiro, mais fundamentos para o algodão, que promoveu uma baixa agressiva dos preços, e hoje me parece ser um dia de recuperação. O petróleo, hoje subindo, mas também timidamente. Então, para o WTI, alta de 0,14%, né? 84 dólares e 77 centos por barril. O Brent, 91 dólares e 85, com alta de 0,24%. O gás natural cede no mercado futuro norte-americano, perde mais de 5% agora. O ouro, a prata e o cobre sobem
Quem lidera os ganhos é a prata, 2,5% de alta, enquanto o ouro sobe 0,8% e o cobre 0,6% de ganho, tá? O dólar index hoje cai 0,3%, 112.925 pontos. É um dia de... Não é um dia muito claro para os mercados, né? A gente vê as commodities em alta, o dólar caindo, pode ser um dia de menos aversão ao risco, um dia de recuperação técnica, é aquele dia que o mercado chama de, né, caçadores de barganhas, né? Eles vão ali buscar os ativos que caíram muito no final da última semana para encontrar ali uns investimentos interessantes, vamos dizer dessa forma. Então a gente vê que algumas commodities sobem também nessa recompra de posições por parte dos fundos investidores. Mercado asiático, bolsa de Dalian, lá na China. Farelo em baixa, milho em queda, o óleo em queda, o milho subindo um tiquinho, tá? Resumo de financeiro mais fundamentos por Eduardo Vanin. Bolsas americanas em alta, investidores correndo atrás de barganhas, mercado no aguardo do pacote econômico na Europa, mercado de títulos soberanos ingleses no radar, já que a Premier Liz Truss mudou ali, né, algumas coisas e voltou atrás do seu programa, principalmente fiscal, né? Então a economia inglesa está muito, muito presente no radar dos investidores. O combate no leste da Ucrânia se intensifica, a Rússia continua atacando a capital ucraniana. A gente já vai trazer mais informações. Drones russos kamikazes acertaram tanques de óleo de girassol na cidade portuária de Kherson. Trigo em alta na Euronext. Então não sobe só em Chicago, mas na Bolsa Europeia também. Asiáticos comprando trigo ração na Austrália. Fundos aumentaram ainda mais a posição comprada no milho na semana passada. Tá? Então, estamos de olho nessas informações. Inclusive, de acordo com o comentário de abertura de mercado do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, ele diz o seguinte: fundos estão comprados no milho, 267 mil contratos, na soja, 66 mil, no farelo, 70 mil, 61 mil contratos no óleo, tá? Comprados. E estão vendidos no trigo em 19 mil contratos, tá bem? Bom, essas são as primeiras informações, portanto, dos mercados, são aquelas informações que vão ali trazer uma perspectiva, né, para o andamento dos preços nesse início de semana. E quando a gente olha para isso, a gente vai entender que a gente tem um mercado ainda confuso, né? A gente ainda tem um mercado de difícil entendimento, talvez nem difícil entendimento, mas principalmente nós temos um cenário ainda muito nebuloso, muito inseguro, muito incerto. E quando a gente passa a olhar os fundamentos, a gente tem uma clareza um pouco maior, mas o mercado dando um pouco menos de voz, pelo menos nesse momento, aos fundamentos, por conta dessa questão toda do macro cenário, do cenário geopolítico, e essas notícias ainda pesam muito diretamente no andamento das commodities. Não se esqueçam de que nós temos aquele movimento que eu sempre falo aqui no Bom Dia Agro, de financeirização das commodities. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes as commodities vão ser observadas enquanto somente ativos financeiros do que como alimento, como fibra, como energia, como matéria-prima para comida, e esses fundamentos, em determinado momento do mercado, eles vão ter um pouquinho menos de peso, eles vão ter um pouquinho menos de apelo na hora das cotações ali se movimentarem, tá? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar e tem que entender que esse comportamento do câmbio, né? O dólar index está nas suas máximas, a gente também não pode esquecer disso. O dólar index está nas suas máximas ali em mais de 20 anos e tudo mais, tudo junto vai dando origem a esse movimento das commodities. Ainda assim, quero te lembrar o seguinte: na sexta-feira, quem fechou o mercado de grãos conosco foi o Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Foi uma baita aula de mercado para o que a gente está vivendo agora. Então, sugiro que você recupere esse conteúdo do Carlos Cogo, que foi realmente muito boa a entrevista dele. E um dos destaques é o seguinte: apesar da gente ter tido uma pressão sobre as cotações, da gente ter tido, de fato, um peso, e ainda carrega esse peso da guerra,
do mercado financeiro e da recessão, a gente está falando de preços de soja, milho e trigo, esse grupo de commodities agrícolas, né, o grupo dos grãos ali, que são grãos, inclusive, talvez entre os mais negociados do mundo, né, soja, milho e trigo, eles estão, em média, de 30% a 35% acima dos seus preços da média histórica. E o Kogo pontuou o seguinte: eu nunca vou muito além de 10 anos, né? Então a gente está falando de preços que estão acima de 30% a 35% da sua média ali em 10 anos. Então é muito, né? E claro que ao longo desse tempo e com essas altas das commodities, os custos para produzi-las também foram aumentando. E o Carlos Kogo falou bastante sobre todas essas questões, claro, dessas informações ligadas à margem de rentabilidade do produtor, de soja, de milho, de trigo, de derivados de soja, de café. A gente falou muito sobre isso nessa sexta-feira, quando conversamos no fechamento do mercado. Então, ele reforça essas margens mais baixas, né? Mas ele reforça ainda que são margens positivas. E essas margens positivas você tem que garantir, tá? Então, vale a pena você recuperar essa entrevista do Carlos Kogo. Eu vou deixar aqui nos comentários, vou pedir para o pessoal colocar o link no YouTube. E aqui no Instagram, eu vou dar o caminho para vocês acompanharem, tá? Ó, menu vídeo soja e vai procurar pela entrevista do Carlos Kogo, tá? Mais do que isso, quais são os outros conteúdos que eu já quero te indicar logo na manhã dessa segunda-feira, porque são informações que chegam direto de Paris, a capital da França, onde está Alexander Horta e Gabriel Olive, nos trazendo informações direto da CEO 2022, a Inspired Food Business. É uma das maiores feiras, né, de alimentos e bebidas do planeta, e estão ali 125 empresas brasileiras representadas, uma loucura, né, a inovação, as novidades, a tecnologia, o Brasil enquanto produtor de alimentos, né, a Apex Brasil fazendo um trabalho incrível de divulgação dos nossos mercados, dos nossos produtos, do nosso portfólio. Vale a pena você acompanhar essa situação, tá? Como fica o clima para o oeste do Maranhão? A Letícia está acompanhando, vou ver se ela já tem informações que a Virgínia possa nos trazer, e a gente vai falar sobre isso também, tá? Ó, pessoal, então, vídeo do Carlos Kogo, menu vídeo soja, o título é soja, milho e trigo em dólares, estão até 35% acima da média histórica, apesar da pressão dos últimos meses sobre as commodities. Lembrando, dia 24 de outubro a gente completa 8 meses de guerra, tá? Bom, a guerra é um problema, está sendo monitorada. O governo russo, inclusive, afirma que fez um ataque considerável ali. A gente deu isso, inclusive, em manchete, né? Rússia diz ter lançado grande ataque à infraestrutura ucraniana, e temos esses ataques aí desses drones kamikazes que atingiram tanques de óleo de girassol lá em Kherson, na Ucrânia. Então, vamos ficar de olho porque a situação ainda é muito grave. Mais do que isso, digo ainda que as notícias que vão partir, se a Rússia permanece ou não no acordo firmado com a ONU, a Organização das Nações Unidas, para garantir o corredor de exportação de grãos e produtos agrícolas da Ucrânia, continua, né? Na sexta-feira, a Bloomberg atualizou a informação dizendo que a Rússia estava mais propensa a continuar no acordo. Me parece que agora nem tanto, né? Continua aumentando a sua ofensiva e os futuros do trigo agora sobem mais de 13, 14 pontos nos principais contratos. Então, o que está ali acontecendo tem um peso grande. A Reuters divulga na manhã dessa segunda-feira, que as exportações de grãos da Ucrânia em outubro quase retornaram ao nível pré-guerra, tá? Segundo as principais informações, ou as primeiras informações, as exportações de grãos da Ucrânia nos primeiros 17 dias de outubro foram apenas 2,4% menores do que no mesmo período de 21, apesar do fechamento de vários portos marítimos e da invasão russa, segundo mostraram dados do Ministério da Agricultura ucraniano nesta segunda-feira. De acordo com os dados, em outubro, até agora, a Ucrânia exportou 2,12 milhões de toneladas de grãos, principalmente milho e trigo, que são ali as
seus produtos principais, 2,17 contra 2,17 milhões de toneladas no mesmo período de outubro 21. Os dados também mostram que a Ucrânia exportou um total de 10,8 milhões de toneladas de grãos na temporada 22-23, de julho a junho, em comparação a 16 milhões e meio no mesmo período da temporada anterior. Então, temos níveis aí números das exportações ucranianas que se aproximam dos níveis pré-guerra, ainda abaixo, naturalmente, mas próximos, tá bem? Então, estamos de olho. Pessoal, volto a dizer, participem, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, mande sua cidade, seu estado, de onde você está falando, a gente quer te ouvir, tá? Já já a Thaís Albuquerque vai estar conosco para a gente falar mais sobre o aplicativo iBarney e mais essa, como é que é o nome disso? Né? Essa ferramenta para tua participação, tá bem? Vamos juntos. Bom, falamos então da guerra, agora eu quero destacar o Congresso do Partido Comunista Chinês, até porque dali partem informações no discurso de Xi Jinping que são importantes para a gente entender o futuro do consumo de alimentos na China, tá? É realmente bem interessante o seu discurso, surpreende de alguns lados, não surpreende de outros, provocou já uma reação, principalmente nos futuros do farelo e do óleo de soja na bolsa de Dalian, e o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, nos explica por quê. Aliás, siga esse perfil, @Agriinvest, porque ali, minha gente, insights de quem vive o mercado, tá? Importante. Vou buscar aqui para você a análise do Eduardo Vanin. Primeira coisa, tá? Todos de olho na China. Xi Jinping discursou na abertura do conclave do Partido Comunista Chinês e falam que seu discurso foi mais curto que o anterior e mais direto. Ele falou a palavra reformas 16 vezes contra 70 vezes no seu último discurso. E falou a palavra segurança 73 vezes contra 55 no último discurso em 2017, há 5 anos. Defendeu o Covid-0 como forma de evitar uma montanha de mortes e falou da unificação com Taiwan como uma questão de tempo. Falou pouco da situação econômica e da insatisfação dos chineses. Abre aspas para o Vanin. Bom, parece que o recado está dado. O Covid-0 é justificável, a segurança interna e externa será a pedra dos próximos 5 anos e a anexação de Taiwan é uma questão de tempo. Será uma China muito mais voltada para si mesmo, muito menos aberta às ideias externas e ao diálogo. O pêndulo reformista de Deng Xiaoping agora está pendendo muito mais para o pêndulo linha dura de Mao Tse-tung, fundador do Partido Comunista Chinês. E digo mais, se Xi Jinping permanecer aí nos próximos 5 anos, será o governante mais longevo desde Mao Tse-tung, tá? A China criou um aparato interno que agora pode mandar qualquer chinês para casa em questão de minutos, com milhões de câmeras inteligentes espalhadas, aplicativos de rastreamento, digitalização do dinheiro e do passaporte interno e externo. Os chineses precisam andar na linha. Nunca foi tão perigoso falar na China como nesses dias. Atenção, hein? Todas essas informações são muito importantes. Eu vou pular direto para a questão dos futuros do farelo e do óleo, depois a gente vai falar sobre uma questão de autossuficiência que também ficou clara no discurso de Xi Jinping, tá? Com esse discurso não deu outra. Os futuros do farelo e dos óleos vegetais na bolsa de Dalian encerraram em baixa. Havia uma pontinha de esperança de que o Xi Jinping pudesse vir a dar mais espaço e ênfase à economia. Não aconteceu. Havia uma esperança também de que ele poderia mostrar algum relaxamento em relação à política de tolerância zero do Covid. Também não aconteceu. E também se esperava, segundo a análise do Vanin, que o Banco Central chinês fosse dar uma mãozinha para o mercado, cortando os juros ou algo nesse sentido. Também não aconteceu. Abre aspas para o Vanin. Temos que lembrar que as bandeiras de Xi Jinping são a caça à corrupção e ao excesso de alavancagem. Para o agro, o que importa é que a China vai continuar buscando a autossuficiência alimentar e o consumo de alimentos deve seguir sob pressão. Quando se fala de autossuficiência alimentar, a China está atuando em 3 frentes. Fim da liberdade da escolha do que plantar. Os planejadores já estão atuando de forma direta no zoneamento agrícola. O crescimento da área de soja e a proibição da exportação de amido de milho agrícola estão nessa conta. O crescimento da área
Segurança do abastecimento interno de fertilizantes e químicos também está na conta. A China começou a limitar as exportações de fertilizantes em outubro do ano passado. A gente deu essa notícia aqui com um outro analista da Agriinvest, o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes, e o desenvolvimento de sementes melhores também está acontecendo. Xi Jinping e outros burocratas chineses têm falado bastante em segurança alimentar em um mundo mais volátil e hostil. Se lembram que nós fizemos várias entrevistas aqui com o professor Leonardo Trevisan, especialista em economia internacional da ESPM? Pois é, e ele dizia, há um processo reverso da globalização. Os países estão se fechando nesse novo processo, nessa nova reorganização da ordem mundial. E diante disso vão garantir primeiro os seus abastecimentos e vão olhar depois para os outros mercados. O Brasil consegue fazer as duas coisas concomitantemente, ou seja, consegue continuar ampliando o seu portfólio de exportação e abastecendo adequadamente o seu mercado interno, sem perder qualidade de alimentação e garantindo alimento acessível a todos. Agora, o que a gente precisa tratar aqui dentro é a política de distribuição de renda. Isso rende assunto para uma outra live inteirinha, né? Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar, vamos monitorar, tá? Falando da China ainda, temos toda essa situação, temos esse discurso de Xi Jinping que nas entrelinhas traz pontos importantes e traz essa questão da autossuficiência. Não podemos esquecer que na China, senhoras e senhores, os planos são sempre de longo prazo, médio e longo prazo. A gente está falando de planos quinquenais, ou seja, os próximos 5 anos serão planejados, né? Então a gente precisa entender que a gente tem esse caminho todo para percorrer por parte do governo chinês e esses entendimentos de como é que isso fica diante da sua importação de alimentos. Lembre-se, a gente está falando de uma busca por autossuficiência, mas no caso da soja, por exemplo, os chineses ainda vão cultivar ou colher 18 milhões de toneladas de soja, 17 milhões e meio, enfim, e a gente vê uma necessidade de importação de 100 milhões de toneladas. Então, um processo para uma autossuficiência de soja, por exemplo, ele pode nem se concretizar ou ele pode demorar anos para acontecer, né? Então, essa falta da liberdade no que plantar é um ponto importante, porque a gente vai ver provavelmente a área de soja na China crescer, eles trabalharem para aumentar a produtividade, mas ainda distantes da sua necessidade e, portanto, as suas importações mantidas. Como isso vai continuar se desdobrando é que a gente vai ter que entender. E, claro, como serão as fórmulas da alimentação animal na China, quais serão os demais grãos que eles irão plantar, como é que vai ficar o consumo chinês, vai ficar mantido? Vai. Os chineses já tiveram que comer muito mal. E agora, comendo bem, ninguém vai querer voltar atrás. E o governo, claro, vai garantir que eles estejam adequadamente e satisfatoriamente alimentados, né? Para não causar nenhum tipo de combustão social e haver um levante da população frente ao Partido Comunista Chinês. Então, senhoras e senhores, a China, claro, nos reserva ainda muitas surpresas, mas há alguns pontos também sobre a economia e a política chinesa que são muito claros, né? Mas tudo que parte de lá vem, claro, sempre com um véu por cima. Normal, a gente está falando de uma ditadura, a gente tem que entender que é assim que as coisas são. E ninguém joga melhor o jogo do mercado do que os chineses, né? De uma forma clara, né? E vamos entender. Precisamos entender, tá bem? E vamos juntos. Falamos então dos destaques que tem a China. Quando a gente olha para os mercados, agora são 9 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vê que a soja começa a semana bem tímida, né? Bem morna, ali bem na defensiva. É muito claro que o mercado está na defensiva. Isso se dá para o milho também. Por quê? Porque nós temos ali um cenário de fundamentos, um cenário macroeconômico, geopolítico, já conhecido pelo mercado. Então, essa busca por uma definição do mercado, ela está acontecendo. Estamos com isso em aberto. Também palavras de Carlos Cogo, tá? Então, a gente está falando de um mercado que está realmente definindo o seu rumo. E qual vai ser esse rumo, Carlinha? Difícil a gente dizer agora. Estamos de olho na conclusão da safra americana. Então, a colheita por lá está acontecendo. A previsão é de que tenhamos pelo menos os próximos 10 dias no Corn Belt de clima predominantemente seco, o que favorece muito os trabalhos de campo por lá, de colheita, e isso vai continuar, né? Hoje, às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem um novo relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai trazer os números de avanço
da colheita americana. Expectativa do Grupo Laboro, 41% para milho, 60% para soja. Na semana passada, tínhamos 31% para milho, ou 30%, 44% na soja. Então, vamos ver como é que fica o avanço da colheita por lá, que vai ser divulgado às 17 horas, já após fechamento do mercado em Chicago. Ok? Maravilha. Para o Brasil, olho vivo no plantio, olho vivo na questão climática. O que nos diz também as informações apuradas pelo Grupo Laboro até este momento. Ó, abre aspas. Para a América do Sul, os próximos 10 dias indicam chuvas leves no Rio Grande do Sul, boas chuvas para Santa Catarina, Paraná e norte de Mato Grosso e também no Paraguai. A Argentina deve ter chuvas leves e tempo seco em grande parte das áreas de produção. Lembro a você que o plantio de milho na Argentina é o mais lento em 6 anos, está atrasado e muitos hectares podem ser revertidos para a soja, tá? Essa informação foi destaque na última sexta-feira também aqui no Notícias Agrícolas. Ok. O que nós temos de números de plantio Pátria Agronegócios, trazendo essas informações também na última sexta-feira. Vou mostrar para vocês quais são os números, tá? Ó, o plantio da soja 22-23 chegou até a última sexta-feira a 23,3% da área total até o momento, acima da média de 16,6% dos últimos 5 anos, porém virtualmente abaixo do ritmo de 2021 de 23,9%, tá? A porção oeste e sul do Mato Grosso tem trabalhos acelerados, enquanto o leste do estado aguarda a chegada de mais chuvas. No Paraná, o ritmo vem perdendo força devido aos excessos hídricos nas principais regiões produtoras ao longo da semana. No Goiás, o ritmo continua recorde, destaque para a região sudoeste do estado, onde a semeadura já supera a metade da área total. Lá no estado do Goiás, o plantio já está concluído em 23,4%, tá? Quem lidera os trabalhos de campo é o Paraná, porque começou a plantar mais cedo, é o primeiro estado que começa a plantar no Brasil, 34,2% da área plantada, seguido do Mato Grosso com 41,35%, aí a gente vê o Mato Grosso do Sul com 28,1%, né? O Goiás com 23,4%, nós já temos também um avanço ali em Rondônia com 28%, Minas 9%, São Paulo 24%, Bahia 4%, Tocantins não chega ainda a 1%, bem como Santa Catarina com 19%. Então a gente tem bom avanço no sul e sudeste, no sul e no centro-oeste, algum avanço ali também no sudeste, atenção ao Mato Piba e ao Rio Grande do Sul, que começa a plantar mais tarde mesmo, naturalmente, tá? Então esses são os números da Pátria Agronegócios, que trouxeram os seus dados de plantio atualizados, como sempre, na última sexta-feira, ok? E é por aí que a gente vai olhando para isso, tá certo? Bom, assim, a Valéria Benítez está perguntando, bom dia, Carlinha, tem um percentual de plantio da soja no Mato Grosso? Temos, Valéria. Ó, para os números da Pátria, de acordo com os números da Pátria, a gente está falando de Mato Grosso com 41,35%, tá bem? Eu vou depois disponibilizar esses números detalhados para vocês, tá certo? Com condições climáticas e tudo mais, tá bem? Então, tá bem. Bom, é isso. Ó, como fica o clima para o oeste do Maranhão? Ainda não temos essas informações, mas o que a gente pode fazer? Como a gente está num momento muito importante. Já temos! Quem falou que não temos? Como a gente está num momento bem importante aí para o plantio, para o clima, vamos fazer o seguinte: essa semana a Virgínia vem ao Bom Dia Agronegócio para a gente trazer as informações atualizadas sobre o clima. Lembrando que a gente está com Laninha no radar, a gente está com esse excesso de chuvas no Paraná, com a possibilidade de chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul. Então a Virgínia vem essa semana, tá? Para a gente falar sobre isso. Vamos tentar alinhar ali para quarta-feira, então já vai se preparando que no meio da semana tem previsão do tempo para você detalhada. Para quem me perguntou, que foi o Gil Haldanig, é isso? O Gil me pediu informações sobre o oeste do Maranhão. Olha só o que temos já de informação, Gil.
Próximos 7 dias ainda não mostram chuvas expressivas, tá? A previsão ainda não traz essas chuvas muito fortes. Segundo o NOAA, o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, o cenário pode começar a mudar a partir da última semana do mês, ok? Então vamos ficar de olho. Bom, pessoal, então mercado da soja, macroeconômico geopolítico, colheita americana, plantio na América do Sul, clima para cá, comportamento da demanda. Esse é o quebra-cabeça da soja, né? Completamente montado, negativo, né? Negativo porque tem muita água para passar ainda debaixo dessa pomba, muita mesmo. Quando eu falo muita, é muita, tá bom? Então temos que olhar para tudo isso. Aqui para o Brasil, você vai acompanhar um dólar que abre o dia perdendo 0,7%, valendo R$ 5,29. Como é que isso vai impactar na formação do teu preço? Mais prêmio, tá? Seguimos exportando ok, estamos bem na exportação, demanda interna um pouco mais lenta, e segundo o Cogo também isso vai mudar em 2023, a gente deve ter boas exportações e também uma boa demanda interna, tá bem? A diferença é que a gente talvez não pegue aquele gap que a Argentina deixaria em função de ter ali talvez uma retomada dos seus trabalhos, do seu esmagamento, enfim, temos que acompanhar. 9h15 pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente chamar a Thaís para essa conversa, eu vou trazer os comentários do Vlamir para mercado físico, mercado brasileiro de soja e de milho, para aí sim a gente embarcar nas informações do time do IBAR, que é aquele time que vai te ajudar justamente a atuar no mercado e fazer uma boa gestão das tuas vendas, da tua comercialização. E eu quero saber da Thaís, né, quais são as projeções para essa semana, quais são as expectativas, se a gente começa a semana com boas ofertas, com bom volume de grãos sendo ofertados no aplicativo, não só para soja, para milho, mas a gente está vendo o aplicativo movimentar bastante sorgo também, enfim. Então, antes da gente chamar a Thaís, só quero vir para esse comentário, então, do Vlamir Brandalize. Eu vou começar com a soja, já que a gente trouxe um pouquinho do mercado futuro, né? Deixa eu buscar aqui a semana que entra, né? Pelo Vlamir Brandalize. Produtores correndo com o plantio e alguns negócios devendo fluir. O mercado da soja deve continuar mostrando alguns negócios, mas se tudo anda bem com a colheita americana e o plantio no Brasil, poderemos ter uma fase de calmaria em Chicago, que é exatamente o que a gente está vendo nesta segunda-feira, né? E até alguma queda. Desta forma, o apelo pode ser de baixa, porque os fatores que pressionaram o dólar para cima nessa última semana podem perder força nesses próximos dias, e assim pode haver uma acomodação da moeda americana. Com isso, níveis mais calmos nas cotações. Dessa forma, esperamos alguns negócios fluindo, mas não no ritmo que tivemos nesta semana passada. Os produtores dão sinais de que podem estar mais interessados em plantar do que em vender. Para fechar, antes da Thaís, mercado de milho, semana que entra, por Vlamir Brandalize. Olha só, sem óculos, tá excelente. Vocês vissem o zoom da minha tela, tá enorme. Tá desse tamanho a letra. Eita, Carla Mendes. Semana que entra para o mercado de milho. Novos negócios devem continuar aparecendo e boa parte aonde? Na exportação. Está fluindo muito bem a nossa exportação. Hoje tem dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, e o Guilherme Dorigatti vai te trazer esses números com, claro, exclusividade em primeira mão. A gente vai abrir esses números para você. Você vai entender que a gente continua desempenhando muito bem também no mercado externo. Novos negócios devem continuar aparecendo e boa parte na exportação. O mercado de milho deve ter uma semana de novos negócios, já que os produtores deixaram milho para vender, agora no plantio, e para fazer caixa. Assim, devem continuar ofertando para novos volumes na exportação, e junto a isso também terão os negócios que as revendas de insumos, olha aí que informação importante, estão fazendo para trocas com fechamento para safra 23-24. Nova safrinha também está no jogo, tá bem? E desta forma, deve seguir com fechamentos e o setor aproveitando do momento que temos o milho perto de $7 em Chicago e o dólar favorecendo as negociações no Brasil para avançar um pouquinho mais. Então, olho vivo, tá bem? Olho vivo, e aí, com isso dado, puxado este gancho, a gente chama a Thaís Albuquerque para essa nossa conversa. A Thaís, que é líder do time do IBAR, engenheira agrônoma. Thaís, bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Começamos a semana, me parece que com o pé direito para o milho,
e para soja um pouco mais calmo. É isso que você está sentindo aí no aplicativo também? Bom dia, Carla. Pois é, eu até ia comentar sobre isso. Você comentou que o produtor, ele tá, nesse momento, a gente consegue ver o movimento onde ele tá mais, pode ficar mais preocupado com plantar do que com vender, né? E a gente consegue enxergar isso dentro do aplicativo. Se a gente entrar, o usuário ele vai ver que tem várias ofertas acontecendo ao mesmo tempo, mas inclusive de soja, né? A gente tem hoje soja, milho, feijão e sorgo, ofertas ocorrendo dentro do nosso aplicativo, mas se um comprador abrir essas ofertas de soja, por exemplo, ele vai ver que são todas sojas disponível. A gente não tem negociações sendo ofertadas de soja futura, por exemplo, dentro do nosso aplicativo. Então, isso é bem curioso e casa bastante com um assunto que você sempre vem trazendo, né? Eu acompanhei esses dias você comentando com relação à expectativa de comercialização da soja que está sendo plantada e tudo mais. Então, a gente consegue ver esse mesmo comportamento dentro do aplicativo também. É bem interessante, né, Thaís? Porque a gente percebe que o produtor ele continua mantendo essa postura um pouco mais cautelosa na soja, o que faz bastante sentido diante dessa possibilidade de margens menores que ele pode ter na safra 22/23. Agora, de outro lado, né, Thaís, a gente precisa lembrá-lo que ele vai ter ainda margens positivas. E ele enxergando margens positivas, poderia ser momento dele começar pelo menos a escalonar um pouquinho essas vendas e entender que pode ser momento dele começar a fazer as contas e fazer de fato alguns contatos, algumas ofertas, talvez, né? Exatamente. Quando eu trabalhava, inclusive, com essa parte de gerenciamento de risco, comercialização de produção, era justamente dessa forma como a gente fazia. Então, o que é importante o produtor ele se atentar? A margem né, que ele quer ter dentro da produção dele, então ele saber quanto que ele vai ter de custo, ter uma estimativa, pelo menos a gente sabe que é estimativa, porque no final ele vai ver qual que realmente foi o custo que ele acabou executando no campo, mas é importante que se tenha essas estimativas bem feitas na ponta do lápis, para ele ter um alvo de preço médio de venda, pelo menos. Então, a gente conhece produtor brasileiro, pelo menos a gente sabe que todo mundo quer acertar, né? Ali o preço ideal de venda, a máxima, né, os picos, mas a gente sabe que é importante ele manter uma média. E aí, dentro dessa média, ele tem que setorizar, assim, digamos, os lotes dele, para ir vendo quando que vale a pena ele ofertar um lote para já ir começando a compor essa média, né? Para chegar lá no final e eventualmente ele vai ter preços um pouco inferiores de venda, preços um pouco superiores, mas a média que ele colocou ali como target de venda vai ter sido atingida. Então, esse gerenciamento, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é justamente isso que a gente está falando, né? E o IBARN ele vem justamente para auxiliar o produtor, sendo mais um canal para ele poder fazer isso. Thaís, da mesma forma, você sente que as ofertas de milho estão um pouco mais contidas porque talvez o produtor esteja atento a essas boas oportunidades que ele tem na exportação e está voltando os seus negócios para o mercado externo agora em relação e diminuindo talvez não a sua atenção, mas o seu destino de milho para o mercado interno agora, pelo menos? O que a gente vê é que a gente tem bastante oferta de milho acontecendo. Até já vou até puxar um gancho antes de responder essa pergunta, porque na semana passada, na sexta-feira, eu comentei que às vezes as pessoas elas vão entrar e vão falar assim: mas não tem comprador, porque os compradores não estão colocando suas intenções de compra dentro da plataforma, como que eu vou fazer negócios aqui? E aí eu falei, calma, não é assim que funciona, você coloca suas ofertas de venda e o comprador não necessariamente ele precisa colocar publicamente que ele está comprando e quanto ele está comprando. Às vezes ele está esperando você colocar sua intenção de venda para ele fazer uma oferta diretamente e exclusiva ali para você, uma oferta, digamos, privada, né, para ele não se expor. Então, quando a gente entra hoje, né, nós do time de Barna, a gente entra dentro da nossa página de administração e vê todas as ofertas que estão acontecendo no momento, a gente tem mais de 40 interações entre todas as ofertas das negociações que estão acontecendo, e dentro dessas negociações, às vezes mais de 3 ofertas dentro daquela ordem de venda que está tendo. E o que a gente vê é que a gente tem bastante oferta de milho,
A gente tem bastante negociação de milho, mas negociações que ainda estão, assim, acontecendo e que tem um certo prazo aí para realmente ver se vai efetivar ou não. A gente vem conversando com essas partes para intermediar essa negociação, para auxiliar as pontas a fechar o melhor negócio possível, mas a gente entende, sim, que as partes, né, principalmente o produtor, está mais cauteloso com relação à venda. Muito disso é milho disponível também, então a gente tem que considerar isso, né? Então, era essa perspectiva mesmo que eu queria ter para a gente trazer também para os nossos produtores. E aí, Thaís, olha só, que boa pergunta, excelente para a gente continuar. O Pedro Henrique Martins Reis, qual aplicativo? Cheguei agora. Pedro, seja bem-vindo ao aplicativo eBarn, né, Thaís? Um aplicativo Exato. que vai ajudar a comercializar a tua safra, te dar uma gestão, um aprimoramento da sua comercialização. Se você não baixou esse aplicativo ainda, viu, Pedro? Tá aqui, ó, nos comentários do YouTube. E essa é a Thaís, né? Para quem tá chegando agora, essa é a Thaís Albuquerque, uma das líderes do time do eBarn, uma startup que promete e já está mudando a vida do produtor rural quando o assunto é venda de grãos, né, Thaís? Isso, obrigada, Carla. Pedro, seja bem-vindo. Você pode baixar nossos aplicativos nas lojas oficiais aí não sei qual que é o seu smartphone, mas Google, Android, Apple, enfim. E nosso aplicativo, ele tem justamente esse objetivo de levar mais rentabilidade com diminuição de custos para os nossos usuários, seja ele produtor, seja ele comprador. Aqui é importante a gente sempre gosta de frisar que a gente não exclui o intermediário, então a gente está falando de pessoas que fazem intermediação dessa compra e venda, corretores, por exemplo, todos são bem-vindos dentro do nosso aplicativo. Nosso aplicativo tem como principal, a gente fala que é o nosso core, que é o nosso coração, como principal produto, serviço, é a comercialização de grãos dentro da nossa plataforma. Hoje trabalhamos, inclusive, com subprodutos também, como o farelo de milho e de soja. Mas quando a gente fala de grãos, é principalmente soja, milho, feijão, arroz e agora trigo e sorgo também. E a gente tem todo um time que faz todo esse aparato e auxilia na negociação com relação a pessoas especializadas no mercado, para pegar justamente na mão de quem está começando, de quem ainda quer conhecer, que não conhece esse tipo de tecnologia ou que tem alguma objeção, receio. A gente pega na mão dessas pessoas para auxiliar, para mostrar como funciona o aplicativo, para mostrar que é seguro, sim, e que dentro do nosso aplicativo a gente pode oferecer mais um canal de venda com mais oportunidades. Ele não precisa, não necessariamente ele vai migrar todas as negociações que ele faz dentro do meio tradicional dele para um aplicativo, mas a gente vai ser mais uma ferramenta que ele vai utilizar dentro do dia a dia, da propriedade dele, para dar mais gestão para a atividade, justamente isso. E além disso, a gente também fomenta a informação, né? A gente tem os canais exclusivos dentro do nosso aplicativo, como, por exemplo, o canal do Notícias Agrícolas, onde vocês têm acesso às notícias, à informação, à cotação, em tempo real, informação de qualidade, para auxiliar vocês a pautar os seus preços de venda, preços de compra, auxiliar vocês na safra como um todo. Então, seja bem-vindo e fico à disposição também para responder mais perguntas se tiver. Thaís, é bom a gente lembrar também o Pedro e os colegas que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Agro, que você pode baixar o aplicativo, vai baixar gratuitamente, vai conhecer, vai buscar, e depois tem uma série de planos que você pode conhecer, daí, claro, você vai, né, pagar por um desses planos, mas é um valor que te dá um custo-benefício muito interessante, e aí você vai ter ali ferramentas para justamente aprimorar essa comercialização. Mas você pode baixar gratuitamente, fuçar, entender, falar com o time do eBarn para, enfim, conhecer e depois fazer o seu investimento, né, Thaís? Exatamente. Pode ir acompanhando, né? Acompanhando as novidades que a gente vem trazendo aqui no programa, acompanhando a gente nas redes sociais, conversando com a nossa equipe e, quando se sentir seguro, trazer suas ofertas de compra ou de venda para dentro do nosso aplicativo. E aí eu até queria comentar, porque também foi uma dúvida que surgiu, que eu comentei bastante nos outros programas com relação à rastreabilidade. E aí algumas pessoas falaram assim, mas como assim? Quando vocês falam rastreabilidade, vocês estão falando do quê? Né? Porque agora eu fui explicar para o Pedro como que funciona o nosso aplicativo, e eu falei, nós oferecemos um ambiente completamente seguro. É importante sempre frisar que a gente trabalha com contratos, então muitas vezes negociações que aconteciam de forma muito informal, agora elas podem ser pautadas sim por um contrato
que tem validade jurídica e que ele é formado dentro do nosso aplicativo, então é uma facilidade para o usuário, ele não precisa se preocupar em ele mesmo, ir atrás de redigir, de formalizar contrato. Durante toda a negociação, nosso aplicativo já vai, de forma inteligente, coletando as informações para fazer uma formação de um contrato lá no fim, que vai ser assinado pelas partes, que tem validade jurídica, é assinado eletronicamente, tem validade jurídica, e vai aí assegurar que as negociações que tenham sido feitas, que elas realmente aconteçam, né? E aí a gente comenta sempre muito da questão da rastreabilidade que a gente pode oferecer no nosso aplicativo. E ela se dá de duas formas. Primeiro, porque a negociação, ela fica rastreável. Então, quando a gente fala que você vai ter mais gestão das suas atividades com a nossa plataforma, o que a gente quer dizer é que dentro do nosso aplicativo, tudo que você fizer ali dentro, você consegue acessar depois, você consegue ver um histórico. Quando você fecha a negociação, você consegue abrir o seu contrato, você consegue ver como ela foi, você consegue ter acesso aos documentos que foram utilizados para pautar aquela negociação. Então, tudo isso fica disponível para ser consultado porque não necessariamente vai ser o proprietário da empresa ou da propriedade agrícola que vai estar mexendo com essas comercializações. Então, para uma eventual necessidade de verificação de compliance, né, de verificação com um nível superior, por exemplo, tudo isso fica registrado e fica de acesso fácil para quem precisar verificar. E então, essa é uma das etapas que a gente chama com relação à rastreabilidade. Outra etapa, que eu vou dar um exemplo, por exemplo, é com o feijão. Então, a gente sabe que hoje a gente já tem uma atenção muito forte voltada, principalmente com relação a controle de resíduos, né, no feijão, que vai ser levado para a mesa do consumidor. E a gente tem um trabalho aí desde o início que a gente vem trabalhando com feijão, que foi uma das primeiras culturas que a gente trouxe para dentro do aplicativo, um trabalho que a gente teve inclusive um bom desenvolvimento de diálogo com a própria Embrapa, no sentido de entender o que o mercado precisava com relação a isso, principalmente quando a gente fala de controle de glifosato dentro das cargas. E isso é muito importante tanto para o produtor quanto para a própria indústria, porque às vezes um paga o pato pelo outro, enfim. E a gente sabe que, no geral, a gente tem pessoas muito sérias trabalhando no setor, mas infelizmente acontece da gente ter casos onde a gente pega uma carga que está contaminada e a gente tem um prejuízo aí gigante para as partes, e principalmente se falando, né, se isso acabar chegando na mesa do consumidor de forma indevida. Então, dentro do nosso aplicativo, uma das etapas que a gente tem é da gente disponibilizar um local onde as pessoas que estão participando da negociação, elas vão informar todos os parâmetros, boletins com relação a análise de resíduo, com relação àquela amostra de feijão, com tudo relacionado à classificação daquele feijão, para que a gente tenha certeza de que o feijão que está sendo comercializado, ele realmente está dentro dos parâmetros exigidos, tanto na negociação quanto perante a lei. Então, isso é mais uma etapa que vem auxiliando para a rastreabilidade de um produto, né? E a gente pode compor isso depois numa rastreabilidade da cadeia aí, isso já pensando num futuro, mas não muito distante, porque a gente já vem trabalhando nisso faz tempo, mas pensando ali no futuro, que onde a indústria vai colocar um QR Code na embalagem daquele feijão, e na hora que o consumidor quiser ver as informações, ele vai conseguir ter acesso, porque aquele feijão foi comprado de forma toda registrada. Então, todas as informações que a gente trouxe para dentro do aplicativo vão estar ali sendo disponibilizadas, por exemplo, para o consumidor. Então, são essas duas vertentes que a gente almeja trabalhar e auxiliar de forma geral no país. É muito bom a gente trazer essas informações sobre o feijão, porque diferente de commodities que são negociadas nas bolsas, né, Thaís? Aqueles mercados que são os chamados fora de bolsa, eles têm uma dificuldade maior de previsibilidade e não de classificação, de rastreabilidade, como, né, claro, são mercados já muito estabelecidos, como é o caso do arroz também, mas eles não têm a previsibilidade do mercado futuro. E é importante a gente lembrar que o aplicativo ajuda nisso também, porque traz essa previsibilidade
previsibilidade não como um mercado futuro, mas como um quadro, um termômetro de oferta e demanda que ajuda nessa tomada de decisões, além de todas essas outras vertentes do mercado que são importantes, como é o caso dessa medição dos resíduos, né, que acontece nos demais mercados também, quanto de desconto o produtor pode ter por isso, enfim, é importante que o aplicativo ajuda também nessa previsibilidade, né? Sim, com certeza. E quando a gente pensa nas ofertas de maneira geral, a gente entende que existirão usuários que virão justamente para sentir, para ver, para ter esse termômetro, né? O que é muito diferente, quero frisar, o que é muito diferente de especulação dentro da plataforma Sim. com lotes que não existem. Então, nossa equipe está muito atenta com relação a isso para a gente não ter essa contaminação. Mas com relação a colocar as ofertas para ver como está o mercado, para ter um termômetro disso, mas são ofertas reais, são produtores bem intencionados, são compradores bem intencionados. A gente entende que isso é normal, que faz parte e que vai auxiliar de qualquer forma a negociação sendo fechada pelo nosso aplicativo ou não, que a gente vai auxiliar de qualquer forma as partes que estão trabalhando dentro do aplicativo. É isso. Thaís, olha, eu te agradeço muito pelas informações dessa segunda-feira. Acho que a gente começou super bem, né? Estávamos todas aqui, nós duas muito alinhadas com as nossas pautas. Sexta-feira você volta para a gente fazer esse balanço, saber se ficou tudo dentro daquilo que a gente viu nessa segunda, né? Entender como serão esses movimentos de ofertas no aplicativo, não só de soja, milho, feijão, sorgo, arroz, enfim. Senhores, baixem o IBARN e, na sequência, a Thaís chega para responder as suas perguntas, chega para tirar suas dúvidas. Enquanto isso, você pode, não só aqui no Bom de Agro, mas você pode falar com todo o time do IBARN, né, Thaís? Pelo aplicativo, ele tem todos os contatos e as pontes que precisam ser feitas para que as pessoas entendam um pouco mais do aplicativo. Com certeza, Carlinha. E aí eu reforço que não necessariamente aqui, por exemplo, a gente teve um comentário, as pessoas estão no trecho, mas estão ligadas no Bom de Agro. Eventualmente vai acontecer de você não conseguir acompanhar de forma ao vivo, mas querer deixar sua pergunta e fique à vontade para deixar ela durante a semana, para vir direto na nossa equipe. A gente traz depois a sua dúvida aqui de forma como eu venho fazendo, para trazer a dúvida e a resposta para todo mundo. Dessa forma que a gente vai auxiliar. E não esqueci que sexta-feira eu já fiz o compromisso com vocês de trazer aqui um tutorial de como que funciona para a gente colocar uma oferta, para a gente responder uma oferta. E também tem bastante gente perguntando como se tornar um usuário verificado. E eu vou mostrar, mas é de forma bem fácil também. E aí, depois, qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição. Obrigada, Carla. Uma excelente semana e a gente se vê na sexta. Obrigada, Thaís. Excelente semana para você também. Até sexta. Boa semana, bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Thaís Albuquerque, senhoras e senhores, líder do time IBARN, aquele aplicativo que vai te ajudar a aprimorar a tua gestão, viu, Pedro? Então, ó, depois da nossa conversa aqui, vai para sua loja de aplicativos, baixa, como eu falei, você vai baixar gratuitamente, vai conhecer, vai conversar com o time do IBARN, eles vão te indicar qual o melhor plano, e a gente te diz que o custo-benefício vai ser bastante interessante. Esse ambiente confortável e responsável, seguro para você tomar decisões e firmar negócios é muito interessante. Vai agilizar o teu dia ali, vai otimizar os seus processos, isso que é o mais importante, tá bem? Fora toda a segurança que você tem para fazer os seus negócios. Pessoal, agora são 9h37 pelo horário oficial de Brasília. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, né, que teve uma semana bastante agitada na última, e mais uma semana de pressão e tudo mais. Eu vou começar dando uma checadinha no mercado futuro, preços ali na B3, né, mercado futuro brasileiro. A gente vê que os preços recuam na manhã dessa segunda-feira. Novembro, 292 dólares, R$292,50 por arroba, uma baixa de 0,5%. No dezembro, a pressão um pouquinho maior, 0,8% de queda, para R$296,60, tá bem? Números do aplicativo AgroBrasil. É mais um aplicativo para te otimizar processos, tá? Vai acompanhar aqui, ó, AgroBrasil App, tá? AgroBrasil com Z de Zebu, tá? AgroBrasil App. E aí vai baixar, ali você vai reportar os seus negócios e ajudar a manter um termômetro mais real do mercado quando o assunto é formação de preços, tá? Esse aplicativo, ele foi
pensado ali pelo Caio Junqueira, né, e o seu time, um time muito forte também na pecuária. O Caio é um dos mais experientes analistas da pecuária brasileira. Vale a pena você acompanhar, portanto, esse aplicativo, ter esse andamento de preços e as médias da última semana, como foi que ficaram em 5 estados, a gente te traz. Mas lá no aplicativo você tem mais estados para consultar, tá? São Paulo, R$ 288,44 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 277,35. Mato Grosso, R$ 257,64. No Goiás, a média da última semana, R$ 263,62. Minas, R$ 282,05 por arroba. Te digo que as escalas ainda estão alongadas, não tanto quanto na semana anterior, mas a última semana fechou com escalas. Em São Paulo, 9 dias. Mato Grosso do Sul, 8 dias. Mato Grosso, quase 11 dias, 10,6. Goiás, 9 dias úteis. Minas, quase 10 dias, 9,8 dias úteis. E eu te lembro que essas escalas, elas são de indústrias acompanhadas pelo aplicativo AgroBrasil, tá bem? Então, baixe este aplicativo, conheça, reporte os seus negócios e ajude a trazer ainda mais veracidade para a formação de preços, mais próximo da realidade dos negócios que estão rolando na real, tá bem? Isso que é o grande diferencial do aplicativo AgroBrasil. Fora isso, o que eu te digo sobre o mercado do boi gordo, a gente ainda tem alguma pressão do consumo interno de carne bovina, que ainda está patinando, as nossas exportações desempenham bem, e aí eu te chamo a atenção para um outro assunto. O Alexander Horta, que está em Paris, chiquérrimo, na CIO 2022 Food Business, Inspired Food Business, traz ali essas informações com os representantes brasileiros que ali estão, para a gente entender como é que o agronegócio brasileiro é visto fora e além das nossas fronteiras. E ele entrevistou o Camardelli, né? A gente chama de Camardelli, não lembro o nome todo, o Antônio Jorge Camardelli, que é o presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina. E ele disse o seguinte, ó, vou dizer aqui a manchete do Alexander Horta, a partida da entrevista do presidente da ABIEC. Depois de um ano recorde nas exportações de carne bovina, a associação acende sinal amarelo para 2023. China e União Europeia podem ser novos obstáculos para os exportadores brasileiros. Entenda por quê. Vou pedir para o nosso time deixar esse link no nosso YouTube, tá? E para você que nos acompanha pelo Instagram, eu vou deixar o título ali para você dar uma checada, tá? Muito boa entrevista, muito interessante. Vale a pena você acompanhar e entender por que a gente tem um sinal ligado ali para as nossas exportações de carne bovina para o ano que vem, tá bem? Deixa eu pedir para o Mateuzinho colocar aqui para a gente no YouTube esse link e para você que está ali no nosso Instagram, vai em menu vídeos agronegócio. Vou colocar aqui para vocês. Menu, vídeos agronegócio e vai procurar pelo Antônio Jorge Camardelli, tá bem? Ótimo. O meu amigo Diogo Oliveira, bom dia, Carlinha, bom dia, moçada do agro. Estamos no trecho, mas ligados no Bom Dia Agro. Foi aquilo que a Thaís falou, né? Que prestígio a gente tem, né, com a nossa audiência que mesmo em trânsito está acompanhando aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. O pessoal da RS Fazendas com a gente, a dona Neuza, bom dia, dona Neuza. A Valéria Benites, né, também sempre com a gente, muito gentil. O Júnior Silva de Barretos, São Paulo. Aparecida Santana nos mandando bom dia. O Felipe Baldo, bom dia de Encantado, no Rio Grande do Sul, bom dia. O Célio e o Nilo também nos mandando bom dia pelo Instagram. Lá no YouTube, bastante gente conversando com a gente também. O Renato Lourenção, que é de Bauru, São Paulo. O André Oliveira, bom dia. Noroeste Paranaense com aquele solzinho ardido. Previsão de chuva até o final do dia. André, como é que tá o plantio aí na sua região? Tá dando para plantar ou essa chuva que chega não deixa, né? O Leandro Moura sempre com a gente também, como eu sempre digo, né? Eu gosto da audiência do Leandro, muito crítica, muito pontual,
Perguntas muito pertinentes, como sempre. Obrigada, viu? O Leandro tá lá em Cristalina, no Goiás. LG Comércio de Cereais, bom dia, Carla Alfenas, Minas Gerais. Bom dia, pessoal. O Cleidson Clay, bom dia. Alguma notícia sobre o mercado do leite? Letícia trouxe aqui algumas informações, né? Os custos de produção para o leite ficaram quase que estáveis em setembro, segundo a Embrapa Gado de Leite, uma baixa de 0,9%. Mas temos um cenário de queda no preço pago ao produtor pelo aumento gradual da oferta devido ao aumento da captação nas principais bacias leiteiras, com a volta das chuvas, a melhora das pastagens. Então, temos essa situação. E na demanda... e na ponta compradora, né, a demanda ainda está um pouquinho retraída, apesar de que o preço já foi corrigido para baixo para o consumidor final. O Renato Lourenção, que é, inclusive, do setor supermercadista, pode nos falar um pouco mais sobre isso, né? Pessoal, antes da gente encerrar, nós já estamos aqui no finalzinho do nosso Bom Dia Agro. Aliás, um abraço para a Silvia também de Goianésia, né? Dizendo que no Goiás, lá na região de Goianésia, a Silvia de Paula Santos está dizendo que está muito seco por lá, né? Vamos monitorar, vamos passar para a Virgínia. Quarta-feira tem previsão do tempo aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos trazer a Virgínia para responder todas essas dúvidas, tá bem? Como eu dizia, para a gente terminar, quero destacar aqui o mercado do café, porque hoje é dia de recuperação para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Na última semana, nós vimos os preços testarem as suas mínimas dos últimos 3 meses, pressionados pelas chuvas no Brasil, pelas nossas boas exportações e pelo mercado financeiro muito agressivo, muito avesso ao risco. Os negócios estão travados, o produtor só vai ao mercado à medida em que ele precisa efetivamente fazer caixa aqui no Brasil, custear a sua cultura, né? Mas a gente vê o mercado bem travado quando o assunto é cafeicultura aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nas cotações do Arábica lá na Bolsa de Nova York, como é que estão se comportando agora. O açúcar tem leves altas, até o último momento tinha leves ganhos, né? Passou para o campo negativo, para o campo positivo, está subindo. E agora o que a gente vê no café? O café tem, para dezembro, $1,98 mais 80 por libra, 1% de alta. O março, $1,94 mais 5, 0,5% de ganho. O maio, $1,91 mais 55, 0,3% de alta. O julho, $1,89 mais 75, subindo 0,3% também, tá? Vou te fazer um convite, tá? Com seu celular na mão para botar o alerta. Na quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos participar de mais um webinar do AgroBid, da Operação Plantio. Então, quarta-feira, dia 20, às 19 horas, eu estarei com... Olha esse time, hein? Olha esse time que eu acabei de receber, você está recebendo em primeira mão. Rafael Fogaça, gerente de acompanhamento de safras da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A Lígia Ribeiro, que é jornalista do AgroBid. Ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Alisson Paulinelli, indicado ao Nobel da Paz por 2 anos consecutivos. Ganhador do World Food Prize e o grande transformador da nossa agricultura, né? O grande homem da agricultura brasileira, né? Da agricultura tropical, senhoras e senhores. O grande, único e inigualável Alisson Paulinelli. Então tenho o prazer e a honra de dividir essa live então com um dos meus principais mentores, né, Dr. Alisson Paulinelli. Quem está no agronegócio brasileiro tem Dr. Alisson como um dos seus mentores. Então, ele é hoje presidente executivo da Abramilho, mas foi ministro da Agricultura, como eu falei, grande pensador, estudioso do nosso agro, quem promoveu ao lado de outros grandes nomes a transformação do Brasil para ser um produtor em escala de alimento, de fibras, de energia, de geração de empregos, de paz. É maravilhoso. Então, quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Pelo nosso YouTube, pelo nosso site e também pelo YouTube do AgroBid, tá bem? Estaremos juntos, portanto, na quarta, às 20 horas, horário de Brasília. Fechado? Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília. Mandioca, baixa oferta afeta operações recordes na indústria. Preço renova os seus recordes. Banco Central da China faz rolagem de empréstimos de médio prazo e mantém
taxa de juros. Falamos sobre isso no começo. Embaixador do Brasil na França critica a falta de diálogo com o governo francês sobre temas sensíveis ao agro e destaca ainda a necessidade de agregar valor aos produtos do agro para ampliar o mercado na União Europeia. Entrevista de Alexander Horta, direto de Paris, na França, onde ele cobre a CIEL 2022, essa feira de alimentos e bebidas, muito bem representada no Brasil pela Apex e outras 125 empresas brasileiras, tá bem? Senhoras e senhores, o dólar para fechar, R$ 5,29, uma perda de, vamos atualizar, 0,7% nesse momento. Boa semana para você, bons negócios. Amanhã a gente está junto aqui de novo no Bom Dia Agronegócio. A vocês que nos mandaram perguntas e todas as gentilezas, muito obrigada também, tá certo? E a gente se vê amanhã. Bom trabalho, bons negócios, boa semana.